Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós já estamos trabalhando há algumas aulas, que é o Renascimento. Por que esta ênfase no Renascimento? Porque é um período histórico com muitas transições não apenas do ponto de vista social e cultural, como também do ponto de vista político e científico. E hoje, nesta aula, eu vou dar um destaque maior para a questão política. Então lembrem lá que eu expliquei para vocês que o Renascimento ele apresenta 4 características fundamentais. E eu vou retomar essas características porque uma delas, em específico, ela vai ser o objeto de análise do Maquiavel, que é o tema que nós vamos trabalhar nesta aula e por que o Maquiavel é importante. Então, nós temos a valorização do passado greco-romano, nós temos o antropocentrismo, que é o elemento mais importante daqueles que caracterizam a Renascença. Por quê? Porque é o antropos no centro, o homem no centro. Nós temos o individualismo, que é a ideia de que o homem, como parte divisível do todo, pertence a este momento histórico de renascença, de construção, de individuação. Por quê? Porque o indivíduo ele vai ser valorizado. Daí que surge também a concepção do gênio. O Renascimento traz essa ideia de que uma pessoa ela pode, uma vez que seja habilitada a isso, produzir conhecimentos e percepções de mundo novas, não apenas respeitando os desígnios religiosos que eram comuns lá na Idade Média, mas agora também intervindo na natureza, tá? E também a percepção de tempo, que ela é alterada, porque na Idade Média nós éramos criaturas, agora nós somos criadores. Então o homem ele passa a intervir no tempo histórico, ele passa a ser um agente histórico, alguém que está à frente do processo civilizacional, né? Também disse para vocês que a Renascença é dividida em 3 momentos, sendo o Trecento, o primeiro momento, que surge lá de Florença, na Itália, porque o Renascimento ele começa na região onde hoje é a Itália. Antes, lá no Renascimento, não existia unificação da Itália. A Itália era composta por principados, que eram polis, cidades-estado, cada uma com seus encaminhamentos jurídicos. Tá? 400, que é o período onde o pensamento renascentista ele vai se espalhar por toda a Europa, tendo como destaque a Espanha, tá? Estava muito próxima ali no Mediterrâneo, por conta também dos benefícios que vieram com a Rota da Seda. A Rota da Seda ela permitiu o enriquecimento de algumas classes de burgueses. Ali também começa a se diferenciar a chamada alta burguesia da baixa burguesia, sendo que a baixa burguesia eram pessoas vinculadas à intelectualidade, profissionais como médicos, professores, começam a aparecer também, e a alta burguesia, de fato, aquelas pessoas que eram proprietárias de terras. Essa diferença entre baixa e alta burguesia, que vai começar a se configurar no Renascimento, será fundamental depois lá na Revolução Francesa. Mas isso é uma outra história, tá? E o 5%, que é o período que nos interessa hoje, de ascensão, é o apogeu do pensamento renascentista, das mudanças renascentistas. Nós temos uma figura de destaque também, que é o Leonardo da Vinci, que pertence a este momento, tá? Então, pessoal, dito isto, fazendo essa recapitulação, nós vamos para a análise política. Antes de compreendermos isso também, lembre-se lá que o método científico ele já era praticado por alguns pensadores, alguns cientistas. Lembrando lá de Nicolau Copérnico, que propõe o heliocentrismo. Nós temos Galileu, que traz as concepções dos movimentos dos astros, né, sendo a rotação e a translação. Nós temos também Giordano Bruno, que defendendo as ideias científicas de Copérnico e Galileu, queimado na fogueira pela Santa Inquisição, tá, por defender esses ideais, que são opostos, antagônicos àquilo que era defendido na Idade Média. Tá? E aqui, no apogeu do Renascimento, no período do 500, aparece em 1513 uma obra que seria muito importante para a análise política a partir daquele momento. Ou seja, graças a essa obra, o pensamento político ele tem uma alteração. Quais são essas alterações? Nós vamos ver isso
agora, tá? Então, o Maquiavel, ele era alguém vinculado à família Médici. Eu já falei para vocês da família Médici em outras aulas. Eles eram uma família de mecenas que enriqueceram por conta da Rota da Seda. E naquele momento, o príncipe Lourenço II de Médici, ele recebeu esse livro de Maquiavel como uma espécie de manual de instruções para compreender como se daria o processo de política naquele momento, uma vez que o conflito entre famílias muito ricas, no caso Médici e os Borgias, determinariam o destino de Florença, tá? Então, os Borgias, eles eram muito mais violentos, agiam de maneira conspiratória, e o Maquiavel, compreendendo essa dinâmica, vai escrever esta obra, que é uma ode, uma defesa de um novo tipo de política, que se desloca da ética cristã. Por quê? A ética cristã, ela defendia os valores humanos vinculados ao cristianismo como superiores. Então, o monarca ele deveria seguir esses valores. Já o Maquiavel ele mostra o seguinte: olha, isso não passa de um teatro de máscaras. O poder ele é, por si, algo independente. As pessoas, antes de pensarem em sociedade, os governantes, né, quem está no poder, antes de pensar em sociedade, ele vai pensar na manutenção do poder. Então, ele vai criar uma psicologia da política, Maquiavel. E essa psicologia da política, ela é relevante até hoje. Então, algumas coisas que o Maquiavel apresenta que são fundamentais nessa obra. Primeira ideia, a distinção entre o público e o privado. Ou seja, não importa se você é uma pessoa que tem certas características de personalidade, frente a um discurso político que vai ter uma dimensão coletiva, você deve se postar de uma forma que as pessoas que recebam a mensagem, os receptores, compreendam aquilo como necessário, mesmo que elas sejam súditos, né? Outra coisa que o Maquiavel traz também nesta obra, que é fundamental, se trata da concepção de que pessoas que são mais temidas têm mais capacidade de ação política do que pessoas que são amadas. Então o Maquiavel coloca esse dilema: o que é preferível, ser temido ou ser amado? Pense o seguinte, pense nos pais de vocês. Se os pais de vocês forem muito bonzinhos, vocês vão montar cavalo em cima deles. Agora, se eles forem mais rigorosos, mais austeros, vocês vão respeitá-los. Então, essa lógica muito simples da psicologia humana, da natureza humana, que o Maquiavel vai trazer para o debate político. Ok? Então, do ponto de vista histórico, isso vai gerar uma mudança fundamental, significativa no modo de se fazer política. Outra coisa que o Maquiavel vai trazer também é a concepção de fortuna. O que é a fortuna? A sorte. Que um governante ele deve aproveitar as oportunidades independente dos desdobramentos. Por quê? Porque, segundo Maquiavel, a natureza humana ela está inclinada a esquecer tudo aquilo que ocorre anteriormente em sua existência. Então, pouco importa se você é bom ou mal do ponto de vista de governante, uma vez que as suas ações elas tenham um efeito que seja efetivo, um efeito que seja consolidado. Então, por conta desta postura, o Maquiavel vai entender que não necessariamente um governante ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser eficaz. E essa eficácia ela é provada pela própria história. Tá? Então, o Maquiavel vai propor uma análise que ela é a posteriori, com um distanciamento da política. Tá? Outra coisa que o Maquiavel ele também vai alterar do ponto de vista da análise política é a participação do indivíduo em relação ao poder, ao kratos, ao poder, que é o principal objetivo da política. O indivíduo, como ele participa neste processo de manutenção do poder, ele precisa de recursos financeiros, ele precisa de reconhecimento, ele precisa de carisma. Então, Maquiavel vai identificar todos esses elementos que são importantes para um governante. Ele vai fazer uma analogia que é muito interessante, que ele vai dizer que um governante tem que ter duas virtudes: a austeridade do leão e a astúcia da raposa. O que isso significa? Que, do ponto de vista da austeridade do leão, é que ele não pode ficar brincando. Se ele vai usar a violência, ele tem que usar de uma vez só, de maneira assertiva. Não importa se vai ser violento essa ação do estatista, mas tem que ser uma ação que ela cause
um efeito imediato, objetivo. E essa concepção ela seria utilizada em vários momentos na história. Haja vista Napoleão Bonaparte, que era um admirador de Maquiavel. Tá? Outra coisa é a astúcia da raposa. O que é a astúcia da raposa? A raposa ela conhece o território antes de atacar. Então a compreensão de que você deve conhecer todos os agentes políticos, inclusive os inimigos de um governante. Por isso, o princípio básico da obra, O Príncipe, é sim entender a mentalidade dos opositores. Por isso que essa cartilha que Maquiavel escreve para o príncipe Lorenzo serve como um fundamento de ação, tá? De ação que ele é replicado em outros momentos históricos também. Então, dito isso, pessoal, por que a obra do Maquiavel ela tem essa importância e ela é lida até hoje? Porque ela vai distinguir historicamente a Idade Média, a monarquia da Idade Média, que se baseava no sistema feudal, para agora uma monarquia ou um novo regime político que poderia sim ser republicano, que também era uma defesa do Maquiavel, só que em um outro momento, mas aqui ele quer mostrar a política independente do regime de poder, que agora, nessa transição da Idade Média para a modernidade, o poder ele deve considerar vários outros agentes que não sejam apenas a capacidade de aplicação desse poder, da vontade de um soberano, mas sim a questão do comércio, como o comércio é entendido pelas sociedades, os próprios centros urbanos. Agora tem uma concepção que estava abandonada lá desde do mundo grego e romano, que é a ideia de convencimento, de retórica, de convencimento das massas. E o Maquiavel tem uma questão muito interessante que faz a gente pensar, inclusive no nosso contexto, que é o seguinte: independente de quem você seja no poder, você nunca pode irritar a maioria, a massa, porque a massa ela pode se sentir ressentida com relação ao poder do governante, e uma vez que ela estiver ressentida, ela vai engendrar, organizar uma forma de destituir aquele governante que está no poder. Tá? Então isso é um elemento fundamental para que um governante esteja atento. Quem não respeitou isso? O próprio Luís XVI, lá na Revolução Francesa, que ignorou 99% da população, assim como Maria Antonieta, que era sua esposa, ignoraram a população, e eles, por conta deste erro crasso apontado por Maquiavel anos antes, eles foram destituídos do poder e inclusive foram mortos pela população. Tá? Então Maquiavel vai inserir essa lógica de poder que considera o poder como um estatuto próprio que deve ser mantido com outros elementos que não sejam apenas os valores éticos e que vinham lá da moral cristã. Ok, pessoal? Então, essa é a contribuição de Maquiavel, que depois vai se desdobrar no justnaturalismo, que é a ideia de pensar como o indivíduo ele é constituído, qual é a natureza dos indivíduos. E uma vez que eu identifico qual é a natureza psicológica dos indivíduos, eu posso conduzir um tipo específico de organização política que respeite os princípios fundamentais vinculados a essa natureza básica. Então, por exemplo, vida, liberdade, ou mesmo a necessidade de um monopólio da força, de uma estrutura de força que seja externa ao indivíduo, mas que controle os conflitos dentro de uma sociedade. Tudo isso vem a partir dessa ideia de Maquiavel. Então, é uma obra que ela é importante, vocês, hora ou outra, vão ter contato com ela. Se vocês forem para áreas ligadas às ciências humanas no futuro, como o direito, possivelmente vocês vão ter um contato mais aprofundado da obra O Príncipe de Maquiavel, que surge nesse contexto de exaltação do indivíduo e de exaltação do anthropos, né, do homem. Também vinculado à ideia do humanismo, que é esse destaque para a produção do homem. Ok, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês estejam bem. Surgindo alguma dúvida, vocês podem me reencaminhar. Eu estou à disposição de vocês. Então, um forte abraço. Até a próxima aula. Até mais.